orçamentárias para o ano de 2021. O que consiste essa lei de diretrizes? Ela é um vínculo entre o PPA, que é o Planejamento Plurianual, que ele foi feito em 2017, através da Lei 3939, e a Lei Orçamentária Anual, que vai ser apresentada aqui nessa casa no final de setembro para o orçamento do ano que vem. Ela define metas, prioridades e o entendimento fiscal das contas públicas do próximo exercício, tá? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela foi também montada no mês de abril, onde também não existia a visibilidade que há hoje sobre o cenário da crise sanitária do coronavírus. Então, os senhores vão ver que as previsões feitas nessa LDO, elas contemplam um cenário equivalente entre 2020 e 2021, porque não havia naquele momento o entendimento da projeção da crise econômica que existiria por causa dessa pandemia. Mas qualquer alteração pode ser feita na Lei Orçamentária Anual, que vai ser apresentada para essa casa no final do mês de setembro, certo? Então, nós vamos apresentar as estimativas que nós fizemos, com as informações que nós tínhamos, e foi feita da melhor forma possível em abril, só que sem o cenário da pandemia e da crise sanitária, não é, que nós temos hoje pelo coronavírus. Pode passar. Vamos começar pela previsão das receitas, não é? Aqui, esse quadro é um comparativo da receita que foi orçada para esse exercício 2020 e da receita que foi orçada para o exercício de 2021. Como os senhores podem ver, há uma variação negativa de 1,7484% da previsão feita para esse ano para o ano seguinte. Toda essa previsão, mais uma vez, ela pode ser ajustada na LOA, no momento da apresentação em setembro. Como em abril, quando essa LDO foi prevista pelo Departamento de Contabilidade, não havia previsão do impacto, foi considerado mais prudente que fosse tido como base o orçamento de 2020 para ser previsto para o exercício seguinte. Eu acredito que não tem grandes variações, né? Acho que não vale a pena entrar uma a uma. A receita corrente seriam abertas em as receitas correntes estaduais, federais, os fundos. Acho que a maior variação ocorreu aqui nos fundos. O que são isso? São os fundos municipais, que são doações que as pessoas e as empresas fazem para que sejam distribuídos por meios de convênios, termos de fomento e colaboração para as entidades assistenciais. Aqui nós previmos um aumento das doações, não é? Tendo em vista o cenário que já se apresentava no período. Para as demais receitas não houve nenhuma variação significativa, a não ser colocar a inflação nas receitas correntes estaduais, né, e as federais. As demais receitas foram mantidas. Para a receita de capital da prefeitura, foi previsto uma retração de novos convênios, né, com uma diminuição de 13%, e para a receita de capital do SAI, nós não tivemos informação até o momento sobre a renovação do convênio da CEIDRO, que é a Secretaria de Recursos Hídricos. Isso há de ser apresentado até o fechamento da LOA, não é? E daí nós podemos incluir esse valor na apresentação da Lei Orçamentária Anual. Pode mudar. Aqui, esse quadro ele demonstra a evolução das principais receitas da Prefeitura entre 2018 e 2019, as arrecadadas e as orçadas de 2021. Como os senhores podem ver, houve uma arrecadação bastante positiva no exercício de 2019, né? Ela subiu em torno de 13,3384%
o valor arrecadado em 2019 em relação a 2018. Isso fez com que também uma execução fiscal bastante técnica e uma arrecadação maior fez com que houvesse a sobra de caixa no exercício passado, certo? Como vocês podem ver, um incremento de 13% na arrecadação. Com base nisso, nessa arrecadação de 2019, foi previsto o orçamento de arrecadação da Prefeitura para 2020 e a previsão para 2021. Como 2019 foi considerado um ano atípico, com uma arrecadação muito boa, prudencialmente foi mantido o mesmo patamar, com uma leve queda para 2020, que é o orçamento que nós estamos usando agora, e para 2021 também. Isso na Prefeitura. Agora vamos falar um pouquinho da evolução das receitas do SAI, que elas estão divididas entre água e esgoto. A arrecadação do SAI também foi bastante positiva, como a da Prefeitura no ano de 2019. E para o SAI foi previsto, não é que está executada, uma previsão de receita, de incremento de receita por ano de 2020 na ordem de 18,6727%, salientando que essa é uma previsão devido aos novos empreendimentos, aos novos condomínios que foram abertos no município, estimando que eles precisariam de novos tratamentos de água e esgoto para as moradias. Essa foi a previsão. Já para 2021, foi mantido o orçamento de 2020, certo? Pode mudar. Esse slide é um comparativo dos anos de 2015 a 2015 a 19 o arrecadado e também o orçado de 2021. O que isso pode demonstrar? Na primeira coluna, depois dos anos, nós temos o valor que foi orçado anualmente, né? Os senhores podem ver que há um incremento anual no orçamento, isso embasado no valor arrecadado crescente que vem se mostrando desde 2015. 2015 começou com uma arrecadação de 209 milhões e 2019 acabou com uma arrecadação de 285 milhões. A coluna seguinte demonstra o quê? Uma comparação entre o valor orçado e o efetivamente arrecadado. Como os senhores podem ver pelos percentuais, isso quer dizer que o orçamento foi muito bem apresentado, ele foi muito bem alocado, porque há uma estimativa média de acerto em torno de 90% entre a receita que foi prevista e a receita que foi arrecadada. E esses valores vêm se mantendo na constante de 90% de acerto entre o valor previsto e arrecadado desde 2015. E assim nós estamos trabalhando também para 2021. Também, olha, aqui tem um comparativo da arrecadação com os exercícios anteriores. Como os senhores podem ver, a arrecadação desde 2016, ela vem tendo um incremento no valor arrecadado, certo? 9, 3, 7 e 2019, 11,73%. E isso também adicionado a uma boa execução fiscal, a uma execução financeira voltada para as despesas estritamente necessárias, fez com que houvesse o equilíbrio fiscal desde 2015, e equilíbrio esse até elogiado pelo Tribunal de Contas, né, do Estado de São Paulo, que sempre houve mais receita e uma boa execução das despesas. Aqui há um gráfico, né, demonstrando o aumento da arrecadação constante de 209 milhões para 285 milhões nesse período. Pode mudar.
Agora vamos falar um pouquinho das despesas, não é? Da previsão das despesas para o próximo exercício. Aqui uma abertura das despesas por fonte de recurso. O total das despesas previstas é de R$ 315.484.272,92, sendo para a Câmara Municipal de Amparo, R$ 5.390.000. Para o SAI, R$ 25.920.000. Para a Prefeitura de Recurso Próprio, R$ 181 milhões. Estadual, R$ 44 milhões. Os fundos, que são aquelas doações que nós comentamos anteriormente, R$ 2 milhões. E repasses de recursos federais, R$ 40 milhões. Foi mantido novamente o valor da operação de crédito, não é? Que seriam os empréstimos, que no caso de não se concretizarem, não oferecem nenhum tipo de impacto para o orçamento, porque não advindo receita, não haverá despesa. Também tem uma abertura aqui embaixo que diz o seguinte: corrente, que seriam as despesas de custeio, 272 milhões, e de capital, 40 milhões. Há também uma estimativa de 2 milhões de reserva de contingência, prevendo uma emergência ou uma situação como essa que nós enfrentamos agora, onde a reserva de contingência seria utilizada. Pode mudar. Aqui é a abertura por secretaria. A Câmara, desculpa, com licença. A Câmara com 5.390, não é? O SAI com as aberturas Superintendência, Planejamento e Finanças, e a Prefeitura Municipal com a abertura de todas as secretarias, incluindo as novas, né? De Cultura, Meio Ambiente e Justiça. Pode mudar, por favor. Esse slide ele tem a intenção de demonstrar a correta execução orçamentária do município. Porque, olha, um comparativo. Em 2017 foi orçado 253 milhões de despesa e foi empenhado 240 bilhões. O que isso demonstra? Que houve uma economia de empenho na ordem de 6,84%. 2018 a mesma coisa, o valor orçado não foi executado em sua integralidade. 2019 a mesma coisa, tendo uma situação inversa somente em 2016, a qual pode ser facilmente compensada com uma sobra em torno de 12% do valor previsto em valor empenhado. E, reforçando mais uma vez, a previsão da LDO em 315 milhões para Prefeitura, SAI e Câmara, contra uma previsão deste ano, em 2020, de 321 milhões. Essa é a nossa expectativa no momento, não é? Que essa LDO foi feita em abril, que será analisada novamente em julho, agosto e setembro, antes de ser encaminhada a lei orçamentária anual para aprovação aqui da Câmara. Então é isso, é a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, propondo as metas do orçamento do ano que vem de forma bastante conservadora, e também deixando esse período, não é, de maio até julho, agosto, para nós vermos como a economia se comporta, como que acontecem a execução das despesas frente às novas demandas de despesa, né, frente à queda de arrecadação, para que nós possamos fazer uma previsão mais de acordo com o momento no mês de setembro, tá bom? Então, por enquanto é isso. Muito obrigada para todos por terem vindo, e os que estão assistindo, muito obrigada. Se tiver alguma pergunta também, a gente está à disposição. Tá bom? Algum comentário, alguma pergunta? Não?
Então, gostaria de agradecer. Muito obrigada a todos que vieram. Agradeço muito as senhoras vereadoras, o doutor Júlio, o pessoal de apoio da Câmara, a Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento. Agradeço muito de terem vindo e terem participado. Para mim é uma honra estar à frente de uma equipe tão competente, tão técnica, que eu venho trabalhando nos últimos 6 anos. E agradeço muito o comprometimento, a participação de todos vocês. E é isso. Muito obrigada.